Mas iniciando agora o nosso pós-jogo, peço para você que não deixou a curtida ainda deixar o seu like, que não é inscrito se inscrever e compartilhe o vídeo também. Preste atenção no que o Adson vai falar sobre o jogo aqui, ó. 2-1 pro Vitória. Só que antes do Adson falar, eu tenho uma opinião, claro. Eu também gosto de emitir minha opinião. Um jogo praticamente em sua totalidade controlado pelo Vitória, mas não tivemos uma boa exibição, na minha opinião. Acho que, pelo menos na minha impressão, assim, no meu sentimento, Vitória sai devendo performance. Vitória sai devendo uma exibição melhor. Eu sei que é difícil jogar contra o time como jogou o Ferroviário, né? Que fica todo lá atrás e é complicado achar as jogadas. Mas penso que a gente poderia ter dado um pouco mais de... entregue, na verdade, um pouco mais de técnica, entregue um pouco mais na parte tática e assim ter uma exibição melhor. Mas diante de tudo isso, um resultado importantíssimo. E eu volto a repetir, não foi um jogo ruim no geral, nem foi um jogo bom. Foi um jogo regular, e nem para bom nem para ruim, regular, onde o Vitória conseguiu o objetivo dos 3 pontos que foram conquistados aí pela equipe rubro-negra. Quando naquele momento, né, onde os jogadores vão com os torcedores falar, eu sou um guerreiro que sozinho, etc. E por aí vai. Momento em que o Vitória e os jogadores têm ali de simbiose para trocarem essa ideia, né, e juntos mostrarem que somos imbatíveis. Vamos lá. Tá aí rolando. Enquanto tá acontecendo essa situação, meu querido Adson Piedade, eu queria ouvir da sua parte o que você tem a falar sobre esse jogo. Eu tenho a minha opinião, eu remito a minha opinião muito rapidamente. Você tem a sua e a sua é mais de maneira mais geral, né? Abrange muito mais o que houve o jogo. E graças a Deus por isso. O que você viu desse jogo, Adson? De Vitória 2, 1 para o Ferroviário. Adson Piedade. Meus queridos, o Vitória vence o Ferroviário, dá um passo aí importante na Copa do Nordeste. Em um jogo que a gente tinha a expectativa de não terminar da forma que terminou em termos de apreensão, né? A gente ficou um pouco apreensivo aqui no final do jogo. Isso porque o Vitória não fez valer em mais gols a superioridade que teve durante o jogo. O Ferroviário veio aqui, respeitou o Vitória, marcou com a linha de 5, bem organizado, bloco alto até às vezes, bloco médio, saindo rápido, né? Mostrou um jogador interessante, parece ser jovem aqui, o Alanzinho, desde o início estava aqui boliçoso, inteligente, rápido, driblador e também sabe chutar. E o Vitória entrou com um time praticamente titular, um time que deve ser uma boa base para o decorrer da competição e o decorrer da temporada do Vitória, e oscilou mais do que o que a gente imaginava dentro do jogo. Por quê? Porque estava errando muito passe, alguns movimentos muito bem treinados, né? O Vitória tem hoje para atacar times que se fecham em bloco baixo ou com linha de 5. Ou seja, o Vitória teve volume. O Vitória teve por onde fazer mais gols no Ferroviário, mas tem esbarrado muito no último passe, na última tomada de decisão, na última finalização, na qualidade técnica mais apurada do seu trio ofensivo. O Vitória continua pecando nisso. Melhorou muito a parte do meio campo ali do Vitória, né, com o Baralhas, com o Ronald, que também joga muito bem. Acho que um pouco sacrificado quando o Carpini tem esse mecanismo de, com a bola, espetar ele dentro dos blocos de marcação do adversário, porque ele fica de costa, apesar de ser muito forte, é baixinho, não tem tanta força, e quando chega próximo à área, dentro da área, acaba errando muito. Inclusive até nos treinos de finalização antes dos jogos, a gente vê que ele não chuta bem, e tem pecado bastante nesse sentido o Ronald. Então o Vitória no primeiro tempo foi dominante, né? Oscilou, mas foi dominante, não deu tantas chances assim ao Ferroviário, mas quando perdia essa posse, o Ferroviário tentava sair com muita rapidez, e numa bola que o próprio Ferroviário, prova do veneno, perde uma bola,
O Baralhas que no primeiro tempo ainda estava jogando ali de cabeça de área, errando bastante passe, errando bastante cavadinha, mas muito voluntarioso, muito dedicado. Pega essa bola e prova que dos volantes que Vitória tem dentro da área é o que melhor sabe acabar a jogada, finalizar. Domina, traz ela de novo, controla, bate de perna esquerda, faz 1-0 Vitória. E o Vitória ali fazia valer o placar de um time que foi melhor, mas teve outras chances. O Ronald, como eu falei, saiu sozinho. O Mateuzinho também saiu com a bola pelo lado esquerdo, chutou em cima do goleiro. Poderia fazer uma escolha melhor. O Janderson também perdeu um lance dentro da pequena área, praticamente. E o Vitória no primeiro tempo sai de 1-0, porque pra gente, apesar das oscilações, foi pouco pelo que o Vitória foi dominante. No segundo, o Vitória volta melhor. Logo no início, faz 3 mudanças. Tira o Mateuzinho, que havia sentido. Tira o Janderson, que estava muito mal na partida. E tira o Ronald. Como eu disse, do jogo do Porto para cá e esse, teve uma queda, talvez cansado também. Saiu, entrou o Val Soares, entrou ali o Carlinhos, entrou o Fabrício. E o Vitória foi para um 4-4-2, com 2 atacantes. E aí, como segundo atacante, esse Fabrício, ele realmente é enjoado de marcar. Pena que está sendo um pouco delegado ali no último terço. E quando quer passar, erra. Quando ele tentou assistir alguém hoje aqui, errou o passe. E no jogo contra o Porto também. Mas é muito enjoado para ser marcado o Fabrício. E serviu uma bola pro Baralhas. Não, quem serviu o Baralhas foi o Carlinhos, inclusive de peito, né? O Baralhas perdeu um gol debaixo da trave. O Fabrício também levou vários perigos ao goleiro, mas ele poderia ter passado numa ação melhor. E o Ferroviário foi trocando as peças, continuando com sua linha de 5, mas colocando jogadores mais velozes, foi gostando do jogo. E o Mosquito acabou entrando ali no lugar do Wellington Rato. E o Mosquito, na primeira bola, consegue dar uma escapada. Estava com um gás novo, um bom passe do Val Soares, que também entrou bem. O Mosquito adianta, tira do goleiro, faz 2-0 Vitória. Mas a gente esperava que com o Ferroviário, que estava saindo, o Vitória pudesse aumentar o placar. Mas aí entrou a questão do Fabrício, né? Segurando muita bola, delegando as jogadas ali no último terço, sem servir melhor o companheiro para poder fazer os gols. Tentou muito na jogada individual e o Ferroviário acabou diminuindo com o Alanzinho e o jogo ficou encardido até o final, que não era para ter ficado, porque o Vitória teve muito mais volume e no finalzinho do jogo o Vitória tinha um contra-ataque para si, mas não acertava o último passe, a jogada do contra-golpe em si. A Vitória sempre errava ali na intermediária, chegando próximo da área da equipe do Ferroviário. Então, faltando poucos minutos para acabar o jogo, o Dionísio entrou e o Vitória foi para uma linha de 3 volantes ali, colocou o Fabrício na beirada pelo lado esquerdo. Ele até baixou um pouco mais para ajudar, mas ainda não é o ideal quando ele joga de beirada. Eu acho que ele joga muito bem de centroavante ou de segundo atacante. Individualmente, o Lucas Arcanjo foi bem, teve só um vacilo no primeiro tempo ali numa bola cavada do Ciel. O Cáceres jogou um primeiro tempo melhor que o segundo. O segundo já estava sem perna, essa é a verdade. O Cáceres, o Neres, para mim, um dos melhores do jogo hoje. O Wagner Leonardo, primeiro tempo um pouco abaixo, segundo mais regular. O Hugo hoje abaixo do Hugo que foi contra o Porto. Não gostei muito do Hugo hoje. E precisa melhorar o seu nível, senão o sinal de alerta vai subir para a lateral esquerda. O Baralhas, um segundo tempo perfeito, muito bem no segundo tempo, apesar de ter feito o gol no primeiro, não foi tão bem no segundo. Quando ele saiu para jogar, que deixaram de sair para jogar, ele provou que é melhor assim do que jogando de primeiro homem. O Ronald, como eu disse, ficou devendo novamente. O Val Soares entrou bem. O Dionísio muito pouco para a gente avaliar aqui, pouco tempo, tá? O Rato ainda devendo, mesmo no segundo tempo, quando ele for jogar de meia, que eu acho que é o que ele vai poder ajudar o Vitória, vai ser ali de meia armador, porque de beirada, não sei se ele vai recuperar aquela condição que tinha no São Paulo e no Atlético Goianiense. O Carlinhos entrou muito bem, deve barrar o Janderson aí no longo da temporada. O Janderson deve perder essa posição. O Lucas Braga fez um primeiro tempo muito bom, gostei. No segundo, cansou um pouco, começou a tomar decisões erradas. Saiu, mas fez um bom jogo o Lucas Braga. O Mosquito, muito pouco. Fez gol, mas ainda muito pouco. Ele tem errado muito nos arrastes. Às vezes ele troca, não era para arrastar, era para associar. Mas vamos ver como é que ele vai, depois desse gol, ele vai se colocar no Vitória a partir de agora. Então foi assim que eu vi nesse momento aí. O Vitória vencendo o Ferroviário, assumindo momentaneamente
a liderança do grupo na Copa do Nordeste. Que bom, né? A Vitória mesmo não jogando tão vistoso, é líder, né? A Vitória sofria na Copa do Nordeste também, não está sofrendo nem na Copa do Nordeste nem no Campeonato Baiano. Valeu, beleza, Adson Piedade, são 9 da noite, mais 12 minutos, para quem está vendo gravado, né? Nós estamos aqui no pós-jogo de Vitória 2, Ferroviário 1. Não esqueça de deixar sua curtida, de se inscrever no canal do Dinâmico e vir junto com a gente, beleza? E Gabriel Galindo, o que foi que viu desse jogo aí, Gabriel? Anderson, Vitória e Ferroviário hoje, um jogo um pouco parecido com o do Porto no último fim de semana em relação ao placar, né? O Vitória venceu o primeiro tempo, teve um bom domínio do jogo, parecia que tudo ia ficar controlado, e aí, assim como foi com o Porto no último sábado, em um descuido, acabou tomando gol e tudo ficou num clima tenso. No caso do Porto, ficou 1-1 até o final, fizemos o gol no fim, e hoje, nesta terça-feira, o Ferroviário diminuiu, ficamos com atenção até no fim para saber se o Vitória venceu e ia sofrer o empate, porque o Ferroviário estava buscando um ataque o tempo todo. 2 jogos em que a tensão era desnecessária, porque o Vitória foi superior durante a maior parte da partida, construiu, teve volume, mas tem pecado no acabamento das jogadas, no último passe, na última finalização, tomadas de decisões muito equivocadas de alguns jogadores. Aqui eu cito aqui o Fabri, o Watson foi muito feliz quando disse que o Mosquito fez o gol, mas errou muitas tomadas de decisão também, acabava não executando bem as jogadas. O Rato ficou bem abaixo, e quando os jogadores que são responsáveis por serem um cérebro, por serem os caras que vão criar, vão abaixo, fica muito difícil o Vitória construir jogadas nesse sentido. O Mateuzinho, quando nós perdemos ele para o segundo tempo, foi uma baixa muito grande. O Vitória ficou meio que sem armação. O Val Soares virou meio que nosso armador no jogo. E ele até conseguiu dar uma belíssima assistência para o Mosquito, mas não é o principal do Val Soares. A gente sabe que não é. Apesar de ter feito uma boa partida hoje, para mim foi um destaque muito positivo. O Vitória, Anderson, que mereceu vencer a partida, tá? Contra o Ferroviário. Concordo com o Adson quando o Vitória não está sofrendo na Copa do Nordeste. Há uma mudança em relação ao ano passado, no qual o Vitória fazia até partidas superiores aos seus adversários, mas depois acabava cedendo um empate, acabava tropeçando, e aí acabamos caindo na primeira fase de forma vergonhosa. Esse ano parece que isso não vai acontecer, parece que vamos realmente ao mata-mata disputar com aqueles que são do nosso nível, times de Série A, como Fortaleza, o próprio Sport, que estão no nosso grupo, enfim. Isso é o que eu espero do Vitória. Em relação à tabela, dever de casa cumprido, tá? Mas é um Vitória que eu ainda espero mais, tecnicamente falando. Taticamente vem evoluindo, você vê mais jogadas ensaiadas, mais triangulações, coisas que não vinham acontecendo, movimentações diferentes do que vinham acontecendo no início da temporada. Isso eu acho que estamos caminhando bem. Agora, me preocupa essa questão do acabamento das jogadas, na hora da finalização, na hora do último passe, porque não adianta você ter tanto volume e sempre acabar com um placar de 2-1 sofrendo. É uma coisa que agora, no início de temporada, a gente está conseguindo sobreviver, vamos dizer assim, se safando, porque estamos enfrentando um Ferroviário, estamos enfrentando um Porto, mas lá na frente, contra equipes de Série A, isso pode ser fatal, tá? Mas isso, gente, lembrando tudo, pra vocês não acharem que eu tô acabando com o Vitória aqui, isso não é uma crítica, são pontos de observação, quer dizer, é uma crítica, mas são pontos de observação, é uma crítica construtiva. O Vitória não fez um mau jogo, tá? Muito pelo contrário, o Vitória venceu de forma autoritária, só não foi tão convincente pra mim como foi no último sábado contra o Porto. Enfim, seguimos, espero que esses 11, segundo o Carpini, titulares, ganhem mais sequência, tá? Apesar de eu concordar que domingo eu não iria com força máxima, já que quarta-feira viajaremos ao Ceará para enfrentar o Fortaleza. Mas é pra gente ficar de olho. Um time titular interessante, como eu falei, teve jogadas interessantes, faltou apenas o acabamento para que a gente não tivesse essa tensão no final, que foi um pouco desnecessária. Isso foi o que eu vi do jogo, antes de Vitória e Ferroviário. Uma vitória merecida, mas não tão convincente quanto no último sábado contra o Porto. Valeu, beleza. Gabriel Galindo, ali acima do Gabriel Galindo tem um QR Code que é da betnacional.com. Se cadastre através desse QR Code, pois esse cadastro vai para o nosso banco de dados e também nos ajuda bastante, beleza? Outra coisa, nossa Rafa Reina tá com a galera, conversando com o povo. Vamos ver o que o povo falou após o jogo de Vitória 2, Ferroviário. Fala, Anderson, tô aqui com o torcedor Genilson, 2-1 pro Vitória. Vitória importantíssima do Vitória. Vitória que começou abrindo o placar ali, tomou um gol agora. Eu queria saber do senhor, o que você achou da partida, se faltou alguma coisa ali.
A exemplo do que aconteceu no último jogo, o Vitória fez uma apresentação perfeita no primeiro tempo e no segundo tempo caiu de produção. Não foi por conta, inclusive, das substituições, que uma delas foi fatal. Assim que o técnico substituiu, Mosquito fez o segundo gol do Vitória. Mas o Vitória tem como é que chama? Dislike de quando perde a bola e o time parte no contra-ataque, perde a noção da marcação. E foi isso que aconteceu. Quando o time do Ferroviário fez o gol, o time perdeu a noção de onde estava jogando na defensiva. Mas ainda assim foi um ponto importante. Vitória mereceu o placar, poderia ter sido melhor. Continuo questionando as arbitragens aqui no Brasil. Essa arbitragem não foi boa, prejudicou o Vitória mais uma vez, não favoreceu, deu cartão amarelo demais ao Vitória em jogadas pontuais, que aconteceu a mesma coisa no inverso e o juiz não apitou pelo mesmo posicionamento, mas foi merecido e pega Leão. É isso aí, é com você, Anderson. Beleza, Rafa Reina. Valeu, muito obrigado. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal do Dinâmico e vamos que vamos, beleza?